A falta de chuva é um dos assuntos que vem preocupando toda a cidade de Querência e também do Mato Grosso. Na tarde de ontem, o prefeito municipal aqui da cidade assinou um decreto de calamidade a respeito desse assunto. Nós falamos nessa manhã com o Rodrigo Fener e também com o prefeito municipal aqui da cidade. Felizmente, né, lá fora muita chuva, mas a intenção do decreto é atendendo um pedido do Sindicato Rural, dos produtores de Querência, da ProSoja, dos delegados da ProSoja. Mesmo a chuva chegando, tem muitas lavouras que o prejuízo já aconteceu, né? Tem inclusive áreas, talhões em fazendas que já foi dessecado, já foi plantado de novo. Tem outros que vai produzir, vão ser colhidos, mas com a produtividade a menos da metade do que a média, e alguns trechos não vai nem compensar colher. E existem lavouras praticamente perfeitas, que não sofreu nada. E o município é o ente federativo que tem essa capacidade de documentar isso. Lá na frente, se um produtor precisar renegociar uma dívida, não dá conta de cumprir com seus compromissos de custeio, de cumprimento de compromissos de dívidas, esse decreto vai auxiliar judicialmente a provar. Mesmo que ele tenha lá fotos, filmagens dessa área que foi atingida por seca, isso vai ajudar bastante, mas esse decreto vem complementar, provando que realmente houve a estiagem, houve a seca no município de Querência. E como o agronegócio, sem dúvida nenhuma, é a mola mestre, a mola propulsora do crescimento do município de Querência, é muito importante a gente fazer isso para dar esse suporte lá na frente para o produtor da Querência e da região do Araguaia. O município, quando acontece esse tipo de coisas, não tem suporte financeiro para auxiliar em qualquer coisa. O município, com muito esforço, se esforça para a gente fazer manutenção nas estradas para escoamento da produção. Mas esse tipo de problema o município não dispõe recursos financeiros, mas sim fornecer para quem precisa a documentação necessária desse decreto. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do Rio de Janeiro, a estiagem é um período prolongado de baixa pluviosidade, ou seja, de chuva. Desta forma, ocorre uma perda de umidade do solo, onde a reposição com novas chuvas não é o suficiente. Esse fenômeno climático vem ocorrendo com frequência desde 2020, causando perda de produtividade e prejuízo financeiro. As principais regiões afetadas são o Sul, Sudeste e aqui no Centro-Oeste, que não via tempos tão secos há quase 100 anos. Na segunda-feira, nós fomos procurados pela ProSoja, Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso, juntamente com o Sindicato Rural, preocupados com essa estiagem que vem se prolongando aí nessa safra 2022-2023. Então, prontamente, a Secretaria de Agricultura ligou para o prefeito Fernando e nós temos uma reunião com essas 4 entidades, delegados da ProSoja, diretoria do Sindicato Rural, a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura, para achar uma solução, o que o município pode fazer com relação a isso. Então, nós prontamente pegamos um relatório da ProSoja com relação aos produtores do que vem acontecendo, né, tentando mais ou menos somar aí o prejuízo ou aonde afetou a lavoura dessa safra. A Secretaria também fez o levantamento dela com relação às chuvas e em conversa com os produtores, como é que vai o desenvolvimento da soja. E a gente viu que realmente mais de 50%, aliás, menos de 50% do ano passado, em relação às chuvas de novembro e dezembro, afetando não só o desenvolvimento da cultura, mas também, consequentemente, a produtividade de Querência. Querência planta hoje mais de 400 mil hectares de soja e mais de 90% da nossa área está comprometido de alguma forma, né? Ou enchimento de grão ou desenvolvimento da lavoura. Então, uma saída para tentar ajudar os produtores foi essa da situação de emergência com relação à estiagem. Como que ajuda? Aqueles produtores que têm algum tipo de seguro, né, da lavoura, esse é um documento a mais que eles vão juntar no dossiê para uma possível
a ativação desse seguro produtores. Então esse foi o papel da Secretaria de Cultura e da Prefeitura, tentar ajudar de alguma forma os produtores que vão ter ou estão tendo algum tipo de prejuízo nessa safra. Normalmente são os órgãos que financiam a lavoura, né? Ou os próprios bancos, ou alguma empresa que financia a lavoura que oferece esses seguros para o produtor. Então o produtor que tenha custeado esse seguro aí, vai poder, sem dúvida nenhuma, ativar esse seguro nessa safra. No mês de novembro, para a gente ter uma comparação, uma ideia de como foi, em novembro do ano passado nós tivemos 237 milímetros de chuva. Esse ano, em novembro, 108, ou seja, metade disso aí. E em dezembro, até o dia 18, que foi segunda-feira, tinha chovido apenas 87 milímetros contra 250 do ano passado. Então, 3 vezes menos. Então, a gente sabe o quanto isso afeta diretamente na produtividade da soja ou da cultura que esteja plantada. Hoje, querência é a agricultura, né? Mas mesmo assim, quem tem a sua pastagem, o seu gado, também é afetado porque não tem pasto hoje. Não choveu o suficiente para que a pastagem rebrote ou cresça de forma adequada para alimentar o gado. Dia 20, eu estava conversando com um produtor aqui na Secretaria de Agricultura realmente reclamando sobre isso. Eu não tenho pasto para essa safra, para o meu gado. Ele está tendo um gasto a mais com ração para suprir a necessidade do gado. Então essa estiagem aí, ela afeta o pequeno, médio e o grande produtor. Então essa situação de emergência veio para melhorar um pouquinho, ajudar de uma forma esses produtores. Assim, o seguro agrícola é um instrumento indispensável para o desenvolvimento do agronegócio. Por algumas razões, dentre elas, está o fato de que a produção, como uma verdadeira empresa a céu aberto, está sujeita a todo e qualquer problema de ordem climática, de doenças e pragas, além de também se sujeitar às oscilações de preço do mercado, ou seja, a situação de imprevisibilidade que a produção agrícola está sujeita praticamente lhe impõe a adoção de medidas aptas a mitigar prejuízos financeiros, o que, por consequência, possibilitará a continuidade do negócio rural. Este, aliás, é o objetivo do Estado: buscar o aumento da produtividade agrícola, o desenvolvimento econômico do país e ainda a preservação da nossa segurança alimentar. Na verdade, uma situação não é só em Querência, né? O estado inteiro, o Centro-Oeste inteiro está com essa falta de chuva. Querência não é diferente. E a questão do decreto que o prefeito publicou foi até uma solicitação feita pelo Sindicato Rural, pelo AproSoja, numa reunião que nós tivemos lá no gabinete. Estava o sindicato, a AproSoja, o secretário Rodrigo também estava presente. Pedimos a ele, né? Ele prontamente nos atendeu, tanto que publicou, a exemplo de outras cidades que também fizeram esse decreto de estado de emergência, né? Nós estamos, por enquanto, num estado de emergência, não é uma calamidade pública, não é mas sim para que todo mundo fique alerta, fique atento, porque pode ser que, a exemplo de hoje, né? Na cidade que teve boa chuva, na semana também, mas nos arredores nós não tivemos, e assim está em todo o município, na região inteira, nós temos essa dificuldade, a chuva não contempla todos. E nós temos em Querência já bastante áreas bem comprometidas, com a produtividade já limitada. Nós temos o exemplo do Grupo Amage, que até já eliminou a soja, ela vai plantar algodão em cima, já não vai aproveitar a soja que ela plantou. Tivemos vários replantios, quer dizer, então isso lá na frente nós teremos as consequências. Então é nesse sentido que vem, né, a questão do decreto do prefeito, para que lá na frente possa ser usado essa ferramenta, por exemplo, para quem precisa renegociar, talvez, isso pode acontecer, está bem provável isso, renegociar alguma dívida com uma instituição bancária, que ele tenha mais, é uma peça jurídica, de repente, que pode até ser usado, não sei se esse é o termo correto, mas poderá ser usado para que facilite uma negociação, uma renegociação, um parcelamento, né, da dívida de custeio contraída. Quem sabe, acontecendo no estado inteiro, no Centro-Oeste, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, contemple, de repente, uma prorrogação de dívida, de parcelas de custeio, parcela de máquina, nós temos investimento de FCO. Então, são várias ferramentas que podem ser usadas. E também, por exemplo, tem muitos produtores que fazem troca, nós temos umas características em Querência de fazer bastante barter é a troca de insumos pelo grão, e às vezes o grão não vai existir. Então, para que haja
uma flexibilidade por parte do credor para com os produtores. Então, é nesse sentido que vem o decreto do estado, da situação de emergência. Daqui a pouco teremos um estado ou uma calamidade pública, não sei, porque hoje é dia 21, é o maior, começa o verão, nós teremos dias muito quentes, não temos grandes perspectivas e grandes perspectivas de chuva, é o que os climatologistas estão apontando. Teremos chuvas hoje, amanhã, ela vai cessar de novo na virada do ano mais um pouquinho, e aqueles que vão ficando fora dessas pancadas, vai ser mais intenso o dano. Claro que Querência ainda é uma cidade privilegiada frente a várias da região, por exemplo, Canarana, Agaboa, Chavantina está muito pior. Então, e temos várias regiões no estado onde é que isso é assim. Então, para isso que foi feito esse decreto, e parabéns ao prefeito. Eu acho que precisa estar todo mundo já se preparando por uma possível falta de grão para depois realmente todo mundo poder cumprir os seus compromissos. O senhor, como presidente do Sindicato de Produtores Rurais aqui da cidade, tem um número exato de produtores que fizeram o replantio da soja e tiveram um resultado negativo? Não, Querência, graças a Deus, teve poucos exemplos de replantio que não deu certo. Pois, claro, tivemos replantio, pequenas áreas, não áreas tão grandes. Tem algum estande de lavoura que não ficou adequado, isso também é verdade. Tivemos vários replantios em vários pontos. Várias fazendas, de repente, algumas tiveram um replantio de 10%, 20%, até mais, outras não tiveram nenhum replantio, mas nós temos exemplos nas cidades vizinhas, da Agaboa, Canarana, Cascalheira, de ter feito 2 plantios e por enquanto ainda não tem a soja estabelecida. Então, realmente é um problema bem mais grave do que o nosso. Não é porque nós somos uma ilha isolada, não. Mas tivemos dano sim, de replantio, sojas plantadas bastante precoce, que o ciclo dele é muito curto, então não pode ter adversidade climática nesse período, então a consequência será a baixa produtividade. Então esse é o fato, esse é o fator limitante. Realmente, às vezes você fazer um replantio tem o custo adicional, dos insumos, da semente, mas isso não é o pior problema. O pior realmente é se esse replantio também não vier a trazer produtividade. Então, esse é o medo que a gente tem. Todo produtor está ansioso. Ninguém quer também, por exemplo, deixar de pagar uma conta ou deixar de cumprir algum compromisso. Mas ele precisa se manter na atividade. A gente não quer que, de repente, um ano desses tire da atividade agrícola produtores, quer dizer, que estão aí há muitos anos trabalhando, mas é um risco iminente. De repente, aquele produtor que talvez se excedeu um pouco nos investimentos, confiando no histórico dos últimos 5, 6 anos, que nós tivemos excelente safra de soja, boa safra de milho, preços bons, e esse ano um preço já não é o mais, já não é o mais convidativo, já é um preço mais apertado, é um custo mais apertado, a lucratividade já não é tanta, então realmente poderemos ter problemas lá na frente. Então, então a gente precisa trabalhar nesse meio. Mas torcer, Querência é uma cidade que planta soja há mais de 30 anos, quer dizer, nós já tivemos no decorrer desse período todo adversidades com clima, com chuva, com preço, e soubemos, de uma forma ou de outra, sair disso. Mas e todo o conjunto urbano vai sentir, se porventura realmente essa seca continuar persistindo, que desde o começo nós tivemos um novembro com muita pouca chuva, dezembro até então com muita pouca chuva, não dentro da cidade aqui, que graças a Deus quem tem uma horta, um gramado sempre está verde porque está chovendo praticamente toda semana, mas tem regiões do município que ficou 30, 40 dias sem cair uma gota de água. Então a gente precisa administrar isso da melhor forma possível e torcer que realmente, mesmo com o início do verão hoje, que a chuva seja mais, que contemple mais gente, que contemple mais lavouras e que a gente possa lá na frente sair ileso desse negócio. Mas as previsões climáticas não estão assim. Elas estão estimando pouca chuva para janeiro, para fevereiro, para março, de repente até comprometendo a nossa segunda safra de milho. Então, a segunda safra, que 90% é milho, tem um pouco de gergelim, um pouco de feijão, um pouco de algodão. Então, a gente precisa torcer que ela venha e que contemple a todos.